Olá, amigos e amigas escaletistas, meu nome é André e você está no canal Escaletosfera. Esse vídeo estreia um novo quadro aqui do canal, o André Entrevista. Não, né? Ficou brega pra caramba. Além disso, eu não sei se é muito engraçado. Bom, mas esse projeto pretende conversar com pessoas que estudam a escaleta de forma profunda ou que usam o instrumento profissionalmente. E para inaugurar esse projeto, a gente vai ter o privilégio de conversar com Ladson Souza, um exímio escaletista e o criador de uma técnica de tocar escaleta com duas mãos muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do Ladson. Nessa conversa, ele conta um pouquinho da trajetória dele, como ele conheceu a escaleta, como foi o processo de estudo do instrumento, já que a gente sabe que existe pouco material e métodos sobre como tocar a escaleta, principalmente de uma forma avançada, digamos assim. É um processo muito de pesquisa, né? Um processo autodidata, eu diria. Ele também vai falar qual o modelo que ele gosta de escaleta, como ele faz para mudar os timbres, né? Também sobre um trabalho que ele gravou em 2018, um álbum que é muito bacana também, muito legal de ouvir. Entre vários outros assuntos que foram surgindo, é uma conversa que permite que a gente descubra mais não só sobre o Ladson, sobre o trabalho dele, mas também sobre as possibilidades da escaleta. É um prazer estar com você aqui no canal Escaletosfera para fazer essa entrevista. E eu gostaria de começar com você contando um pouco sobre você, de que lugar do Brasil você é e qual a sua atuação profissional agora, atualmente, e onde você estudou. Bom, em primeiro lugar, queria me apresentar, né? Pô, sou músico, compositor. Onde eu moro em Santa Catarina, numa região chamada Vale do Itajaí, mais o litoral norte, né, do estado, cerca de 100 quilômetros da capital, Floripa, né, e uns 80 quilômetros de Joinville. Bom, o que eu estudei no Conservatório de Música Popular de Itajaí, que é um conservatório excelente aqui da cidade, né, mais com enfoque na MPB e no jazz. Estudei composição lá e tudo mais. Na verdade, quando eu entrei para estudar percussão. Foi um instrumento que eu trabalhei profissionalmente durante um tempo até. A escaleta não foi meu primeiro instrumento, realmente, né? Quando eu comecei assim, conhecer a música e quis estudar a música mais seriamente, né? Eu comecei estudando violão. Logo depois passei pela percussão, onde eu estudei até durante um bom tempo percussão e trabalhei profissionalmente como percussionista. A escaleta eu conheci, acho que foi em meados de 2006, por aí, e assim, um amigo me mostrou e tal, mostrou inclusive um vídeo do Augusto Pablo, acho que a maioria de É quem toca escaleta, referência, né? ele é uma referência, né? Aham. E aquilo eu achei fantástico, assim, aquele cara tocando aquele instrumento tão peculiar, tão exótico, né? Com um timbre tão bonito e um Aham. instrumento tão pequeno e tal, né? Achei muito curioso. E a partir disso aí eu comecei a ouvir mais músicas que tinham escaleta e tudo mais, e procurei saber mais sobre o instrumento. A minha atuação profissional hoje é realmente como um escaletista, né? Eu, mesmo tendo feito outras coisas, chegou um tempo onde eu tive que dividir, e foi realmente o divisor de águas, onde eu tive que decidir levar o instrumento mais a sério. Foi realmente uma decisão difícil, porque eu já estava bem inserido no meio, assim, né, na cena de música aqui da região, mas não me arrependo, foi realmente uma decisão muito, muito feliz. Então, a segunda pergunta, Ladson, como você chegou nesse interesse da escaleta, assim, né? Por que que você decidiu se dedicar ao instrumento? Pois então, cara, é uma longa história, na verdade. Mas, mais resumidamente, assim, como eu já estava inserido nesse meio, já estava tocando e tal, tinha alguns projetos até com bandas de reggae, assim, já conhecendo o instrumento, falei, pô, vou começar a colocar o instrumento junto com as coisas que eu já faço, né? Assim, acho que como você comentou ali no começo,
acho que como a maioria faz, né? O pianista vai lá, leva uma escaleta para ter um timbre diferente, né? Para ter lá um Uhum. sintetizador acústico, né? Sim. Então, acabei indo por esse mesmo caminho, assim, mas levava o instrumento, usava às vezes quando ia tocar teclado, né? Algumas coisas de piano, levava o instrumento junto, coisas que fazia batera, também levava junto. Então, até era uma coisa muito curiosa, porque às vezes eu estava tocando, por exemplo, uma gig de jazz, e estava com um baterista, e aí o saxofonista terminava o solo dele, eu sacava a escaleta do lado e tinha a oportunidade de fazer o meu solo também. Então, aí Aham. foi uma fase de um novo estudo, assim, né? Porque eu tive que Certo. estudar o lance de estar tocando batera e estar tocando a escaleta com a outra mão. Então, eu colocava, Aham. apoiava no colo e tocava Olha as duas só, coisas juntas. que legal, que Foi um massa. lance muito interessante, assim. E isso eu levei durante alguns anos, cara. Até, assim, chegar ao nível de que não deu mais, assim. Eu falei, cara, agora eu preciso explorar mais a fundo. Eu já estava fazendo uns estudos em casa e realmente eu falei, não, agora eu preciso me dedicar mais a sério, assim. Então isso Aham. demorou algum tempo, do tempo que eu conheci o instrumento até o tempo que eu realmente disse que eu precisava me dedicar 100%. Assim. Coisa de Entendi. talvez 5 anos, assim, conhecendo o Aham. instrumento e aí conhecendo outros compositores também, né, além do Augusto Pablo, aí, poxa, a gente se depara com o Hermeto, né, fazendo Claro. aquela coisa maravilhosa, né, um cara É. super virtuoso, né, e tantos Aham. outros. Sim, sim, exatamente. Apesar de que, assim, são poucas as referências que a gente tem, né? Assim, mesmo em termos de músicos internacionais, a gente tem pouco material, né, sobre a escaleta e também sobre como estudar a escaleta. Então, queria que você contasse um pouquinho sobre como foi esse processo de estudo, né? Porque como a gente tem pouco material, acredito que tenha sido um processo autodidata, assim, mas como foi isso, assim, como foi o seu estudo? Você pensava em adaptar coisas de piano, enfim, chegou a estudar alguma coisa de sopro, e também por que que você decidiu usar as mãos, né? Boa parte desses músicos que usam a escaleta utilizam a escaleta com uma mão só, com a mão direita e segurando o instrumento com a mão esquerda. Sim, então, na verdade, eu acabei começando também usando a mão direita, né? Como eu falei ali, tocando bateria e escaleta na outra mão. Mas em casa eu comecei a fazer esses estudos, assim, poxa, mas espera aí, podia fazer uma coisa mais rica, né? Fazer uma coisa mais bem feita, assim, né? Usando as duas mãos e tudo mais. E lógico que nada se inventa, né? Tudo se copia, na Uhum. verdade. Né? Eu acabei achando alguns vídeos de alguns japas fazendo isso, né? Os caras Claro, realmente são reis nesse negócio, né? detona, né? Mas acabou batendo com um período em que eu estava fazendo isso. Eu comecei a fazer isso e achei uns vídeos e falei, pô, então quer dizer, eu não estou no caminho errado, né? Se os caras Aham, já usam as duas mãos, poxa, eu acho que dá para fazer também, né? Isso também é muito engraçado porque logo quando eu conheci o instrumento, eu lembro que me veio uma coisa assim de, poxa, que interessante, uma sanfona de boca, uma coisa assim, alguém aham. tocando como se fosse um acordeon, mas com sopro, já logo no início, assim, né? Já na minha cabeça, que eu não pensei que pudesse ser uma flauta com um som de acordeon, ou, sabe, algo do tipo, assim, já na minha cabeça já remeteu ao som do acordeon, assim, ao som da Aham, sanfona. Então eu falei, poxa, por que não sim. fazer os baixos da sanfona no instrumento, né? E aí Aham, também isso me levou a ir pelos estudos, né? Quer dizer, eu fui atrás dos estudos de acordeon, né? Eu ah, não, tá. não fui estudar sopro nesse sentido, porque eu ficava pensando, poxa, não tem muito cabimento eu estudar, por exemplo, algum método de saxofone, sax alto, Claro. sax tenor, porque a digitação é totalmente diferente, a transposição é diferente. Quer dizer, é muito mais óbvio eu estudar algo relacionado ao teclado ou relacionado, né, aos instrumentos de teclado em geral, né, ao acordeon, ao piano, né, ao vibrafone. Então, os estudos que eu fui pegando foram desses instrumentos, assim. Então, observando bastante instrumentistas desses instrumentos, tentando adaptar para né, para a escaleta e tudo mais. E sempre pensando nesse, né, como um instrumento, assim, nesse mesmo nível, assim, né? Não rebaixando ao nível não, mas a escaleta pode imitar um acordeon. Não, a escaleta é um tipo de acordeon, né? É um tipo de teclado, né? Pensando desse jeito. Foi por aí que eu me Uhum. norteei nos estudos, né? Foi mais ou menos por isso aí. Que legal. Isso leva também à próxima pergunta, porque assim,
só também retomando um pouco essa questão dos japoneses, né? Você toca diferente deles, né? Eles tocam com o tubo, com a escaleta aqui, né, na frente do corpo. Acho que tá até mais parecido com o acordeon, se for comparar, né? E você coloca instrumento, a escaleta direto na boca, né? Você já sopra direto lá na entrada e você meio que toca como se fosse um sax alto, né? Assim, Sim. um mais agudo e tal. Eu acho que você até criou uma correia ali para segurar o instrumento, não sei, um apoio ali, eu não consigo identificar muito bem nos vídeos, assim. É uma Mas correia. isso é uma correia, né? Mas também os japoneses usam muito o dedão, né, da mão esquerda aqui, e você usa o dedão para segurar, eu percebo que você usa mais esses 4 aqui, dedos, e eu acho muito legal, na verdade, né, e eu lembro que quando eu descobri os seus vídeos, que descobri não, né? Eu lembro que você comentou no canal lá, e aí eu vi uma foto que era um cara com a escaleta, eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, quem será? E aí eu entrei e comecei a ver os seus vídeos, eu lembro que era, tipo, sei lá, 30 de dezembro, 31, e eu fiquei vendo, cara, vários, aí eu descobri o seu CD, que a gente vai falar daqui a pouco e tal, e achei muito legal mesmo, assim. Tanto é que eu entrei em contato com você e pedi seu telefone, mas eu me identifico até mais com esse jeito de que você toca, assim, porque parece que você tá mais próximo do instrumento, né? Eu não gosto de tocar com tubo, parece que o tubo ele tá meio que atrapalhando a minha relação com o instrumento ali. Então, quando eu estou estudando também, comecei a estudar essa coisa das duas mãos agora, recentemente, né? Mais intuitivamente também, assim, mas eu prefiro tocar também com os 4 dedos aqui, não usar o dedão, né? É isso mesmo ou foi impressão minha? Você usa o dedão? Como é que é? Não, justamente. Na verdade, assim, foi realmente muito intuitivo o lance de não usar o dedão. E depois, quando eu percebi, levando em consideração o jeito que os acordeonistas tocam o baixo, eles também não usam o dedão para tocar o baixo, né? Eles usam Ah, geralmente é os 4 dedos. verdade. Então, Sim. foi mais ou menos nisso aí. E a relação de Ah, não ter o tubo é a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que o tubo ele atrapalha mais do que ajuda. Porque, afinal de contas, quando você está mais aham. próximo do instrumento, você consegue ter uma dicção muito melhor no instrumento, né? Quer dizer, a resposta é muito mais rápida, É. ele está mais próximo de você, né? Eu acho que quando ele está mais Aham. longe, assim, até você soprar no tubo, às vezes o tubo pode engasgar ali, pode acontecer de entrar uma saliva e dele realmente não responder, né, tão rapidamente, né? A gente fica com, Sim. com um instrumento mais ágil para tocar. E você, como é que você pensa a questão da articulação, né? E eu pergunto isso, quando a gente toca com as duas mãos, as possibilidades de articulação o sopro, né, de articulando com a língua e tal, ela fica um pouco menos possível, né? Eu estou perguntando isso para ver se você, de repente, criou algum jeito de fazer isso, ou se você focou mais na articulação. Não, realmente a articulação eu tento unir as duas coisas, assim, um pouco do sopro, e realmente o sopro é mais intuitivo, assim, não foi, até estudei um pouco, pesquisei um pouco mais, assim, sobre algumas técnicas de sopro, mas não levei muito a sério, assim, não estudei muito profundamente isso, né, foi Aham, mais estudo de teclado mesmo, assim, né, a técnica de digitação, principalmente a digitação, né, que facilita mais a articulação, sim. alguns exercícios assim para, enfim, para soltar mais os dedos. Foi mais essas coisas que eu estudei assim e que eu estudo Aham. sempre, né? Estou sempre praticando isso. Algumas coisas mais rápidas, por exemplo, posso dar um exemplo? Claro, claro, por favor. Por exemplo, o instrumento aqui do lado. Se eu precisar, de repente, uma coisa mais rápida, eu sou obrigado a usar o tutu, né? Ele ajuda Uhum, realmente, né? sim. né? Né? Se eu fizer, né, a gente perde um pouco até da velocidade, né? Sim, Do sim. instrumento, né? Claro, Então, é verdade. isso também é bem intuitivo, assim, não foi uma coisa que quando eu vi, já estava fazendo, assim. A gente vai Aham. pro caminho do estudo, mas quando vê, a necessidade de falar mais alto, né?
tocar um Claro, trecho claro. que você precisa dar um jeito de resolver ali, né? Você acabou de mostrar a escaleta, né? Você tem mais de uma escaleta? Você usa mais de uma escaleta? Qual marca você prefere? Você já teve outras escaletas e aí decidiu ficar com uma só? Como é que foi? Eu não sei se você acompanha o canal, né? Mas eu tenho várias, cara. Eu tenho várias e virou até às vezes uma mania, assim. Embora eu compre tudo por muito barato, assim, né? Assim, você compra por 20, 30 reais, assim. O que sai mais caro mesmo é mandar entregar, né? Aqui no Brasil e tal. Mas aí eu tenho várias porque é meio que cada escaleta serve para uma coisa, sabe? Assim, pelo menos na questão da minha, sei lá, percepção estética, assim, né? Para determinada música ou gênero, eu gosto de ouvir uma escaleta que tem um som mais parecido com acordeon, ou depois com gaita, ou com clarinete, né? Enfim, cada escaleta tem uma sonoridade, então não que eu queira ter todas as escaletas do mundo, né? Não quero também, acho que já é o suficiente para mim, mas eu gosto de ter mais de uma escaleta. Como é isso para você? Cara, então, eu também já tive alguns instrumentos, mas eu sempre quis resolver tudo com um instrumento só. Aham. Então, eu acabei optando pelo lance dos pedais, assim. Então, eu acabo usando pedais e efeitos no Ah, instrumento. legal. Quando eu preciso de um timbre mais musete, assim, mais aquele acordeon mais meio italiano, assim, eu tenho um chorus, eu piso no chorus, o instrumento acaba se transformando naquele timbre que eu preciso, assim, como se fosse mesmo os registros do teclado, né? Mas eu tenho Certo. outros instrumentos, até para educação e tudo mais, como eu também atuo como professor, então, em escolas públicas, então eu acabo tendo outros, tenho mais três escaletes que eu levo justamente para as crianças poderem tocar, poderem, Aham. né, poderem mexer e tal. Mas a que eu uso em shows e profissionalmente falando é uma só. Eu uso uma Yamaha. Não, também não é por questão de por gostar mais, mas é o que atende pelo menos a minha necessidade no momento, assim. Se eu pudesse Aham. ter, por exemplo, uma Hammond, eu acho que eu investiria numa Hammond. Eu acho ela bem legal. Certo. Mas, Aham. mas essa Yamaha é bem legal. Ela, enfim, ela atende a minha necessidade, né? Ela tem um timbre É. bacana, traz as possibilidades que eu preciso. E Aham. a gente sempre quer um pouco mais, né? Então, se eu pudesse ter, de repente, uma oitava a mais, seria uma coisa mais legal, né? Sim. Mas, mas ao mesmo tempo, assim, eu acabo sempre me deparando, às vezes, com algumas reflexões a esse respeito, né? Porque eu fico pensando, a escaleta, ela tem essa que a gente usa, que é de 7 teclas, né? Ela Aham. tem do Fá3 ao Fá6. Quer dizer, é Sim. realmente a mesma extensão de um vibrafone. Né? Os Claro. vibrafonistas, eles tocam absolutamente tudo, né? Eles tocam Aham. trios, hindus, eles acompanham cantores, eles fazem todo tipo de coisa com 3 oitavas. Então, Aham. a gente quer ter uma oitava a mais, quer de repente Fá2, ou ter uma escaleta gigante, né? Mas às vezes essa escaleta, né, vai às vezes atrapalhar realmente na articulação, né? O peso também conta bastante, né? A minha já é bem pesada, né? Aham. Porque tem alguns microfones que eu instalei nela, então fica pesada, dependendo da frequência de show, ou, né, da pressão do show, vai cansar bem mais. Então essas coisas também têm que serem medidas, né? Senão acaba atrapalhando na hora de você tocar, né? É verdade, mas eu acho que todo mundo que toca escaleta já ficou com essa vontade de ter umas notas a mais ali no grave, né? Eu te acompanho, né, vendo os vídeos que você posta e tal, e acompanhando lá a sua agenda, né, principalmente pelo Instagram que você posta bastante. E você tem uma agenda cheia tocando, pelo menos é o que parece lá, tá sempre todos os finais de semana, tal, e também acho que durante a semana você tem alguns pontos fixos que você toca, né? E aí, eu queria saber como foi esse processo. Assim, você teve que convencer as pessoas que a escaleta era um instrumento sério? Um tipo de preconceito quando você chegava com a escaleta lá, o cara olhava e falava, não, mas como assim? Que instrumento é esse? Ou esse instrumento é de brinquedo, meu filho toca, sabe assim? Como é que foi isso? Cara, na verdade não foi, ainda está sendo, né? Ainda acontece muito isso, assim. Inclusive ontem eu toquei num restaurante pela primeira vez, e um restaurante numa cidade aqui próxima, e eu fiz um show solo, então 3 horas e meia tocando só escaleta. E o pessoal que estava lá ficou 3 horas e meia só me ouvindo. Aí com acompanhamento e tudo mais, né? Algumas Aham, coisas eu gravava no pedal de loop, outras coisas eu levei o backing tracks e tudo mais, play-alongs. certo. E, cara, mas foi extremamente agradável, assim, quer dizer, as pessoas que estavam lá, muitas delas vieram falar comigo, cara, que instrumento sensacional, que som bonito, que coisa eu não conhecia,
ou sabe? E as pessoas não foram embora, elas ficaram lá, não fugiram do lugar. Então, realmente, é assim, a gente tem que convencer muitas vezes, né, as pessoas de que a escaleta é um instrumento sério, né, de que é um instrumento como qualquer outro, né, ele tá ali, tem um timbre lindo, né, ele pode tocar qualquer estilo musical. Na verdade, essa fase de transição, onde eu já tinha toda lá uma agenda tocando, né, como baterista, percussionista, e fazendo várias outras coisas, eu tive que largar essa agenda, né, chegou um ponto que eu falei, pô, cara, eu preciso me dedicar mais a esse instrumento, e por que não começar a colocar, ao invés de eu fechar um trabalho, de ligar pro cara e falar, ó, é o seguinte, ó, eu tenho um duo para fazer um barzinho, voz, violão e percussão, né, o voz, violão e batera, vou fazer voz, violão e escaleta. E ele ligava pro cara, e o cara, pô, mas escaleta, mas que instrumento é esse? E ele falava, não, confia em mim, cara, vai dar certo. Aí chegava na o cara ouvia e ele ficava meio assim, a primeira música, a segunda, e aí depois ele ia engrenando, quando via, pô, cara, que legal, diferente, som bonito e tudo mais, a música ficava mais rica, solos e tal. Claro. Então, logo no início, né, foi mais ou menos por aí. E aí, com os outros projetos que eu já tinha, eu fui substituindo. Então, eu tinha um projeto de forró que eu tocava zabumba. Falei, ó, galera, não vou mais ser o zabumbeiro, agora eu vou ser o sanfoneiro. Os caras, ué, você vai comprar uma sanfona? Eu já tenho uma sanfona. E aí eu falava, ó, vamos fazer sanfona, zabumba e triângulo. O cara, pô, cara, mas... vamos ver o que dá. E aí a gente fazia o som e tudo mais, e os caras, pô, não é que funciona? Então, se funciona, vamos fazer. Então, eu fui convencendo primeiro os músicos que tocavam comigo, né? Quer dizer, criando uma rede de pessoas que também acreditavam no meu sonho. Quer dizer, poxa, se o seu sonho é tocar o instrumento, você tem que tocar. Você não pode deixar, claro. Não, poxa, mas eu não vou tocar escaleta, eu vou tocar teclado eu vou poder fazer mais coisas, né? Ou as pessoas vão se acostumar mais com o som, ou de repente eu não vou ter um preconceito, né? Cara, preconceito, você vai sofrer, isso é fato. Todos os instrumentos sofreram, né? O acordeão sofreu, o violino sofreu, qualquer instrumento sofreu e sofre até os dias de hoje, né? Vai perguntar para um fagotista, né? E aí, como é que é tocar o fagote lá no barzinho, né? Não tem, diferente, né? Os caras não tocam no barzinho. Né? Exatamente. Então a gente sofre isso logo no início, mas isso é só porque falta de conhecimento das pessoas. Logo que elas acabam conhecendo o instrumento, conhecem a riqueza dele, elas percebem que é um instrumento que não perde para qualquer outro. Né? Ele tá ali, ele fazer o som igual, né? Ter um som lindo, né? Então você tem que convencer as pessoas, convencer os músicos que estão ao teu redor, certo? E achar pessoas que acreditam no seu trabalho também. Né, que não vão às vezes te botar para baixo, né? Cara, sai dessa, né? Isso, pelo menos, aconteceu muito comigo, né? Hoje em dia, até faz um bom tempo que não acontece. Mas os caras chegarem para mim e falar, cara, poxa, que legal, você tá tocando bem. Poxa, por que você não... Agora é a hora de mudar, né? Pô, vai lá e toca acordeon. vai pra sanfona, não, né? Não preciso, cara. Eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Ou os caras chegam, porra, cara, legal, cara, parabéns, tá bonito, cara. Pô, agora dá pra tu comprar aquele teclado, né? Cara, eu já não quero mais. Então, você vai meio que tendo que convencer as pessoas de que é aquilo que você quer fazer. Né? E sempre com seriedade, né? Sempre tratando com respeito e principalmente levando o instrumento a sério. Né? Ele é um instrumento que, se você levar a sério, as pessoas vão levar também, né? É verdade, é verdade. E eu vejo também que você costuma chamar a escaleta de sanfona de boca. E eu queria perguntar por que, se isso tem a ver com a fama, né, desse nome escaleta. Porque, assim, a gente realmente sabe que tem muitas pessoas que não conhecem o instrumento, mas tem aquelas pessoas que conhecem e já, tipo, sei lá, é um instrumento de brinquedo, porque você compra por, sei lá, R$80, o instrumento vive desafinado.
Enfim, já tem aquela fama, né? Você acha que você usa esse nome tentando, de repente, criar uma outra referência para o instrumento? Ou, sei lá, é só um jeito carinhoso de chamar a escaleta para você? Eu acho que as duas coisas, assim. Primeiro porque talvez como eu falei ali anteriormente, logo quando eu vi o instrumento, aquilo já veio na minha cabeça. Pô, é uma sanfona que toca com a boca, né? É uma sanfona de boca. Já meio que foi a minha primeira impressão já com o instrumento. E quando eu fui descobrir que o nome era escaleta, eu até achei meio estranho essa escaleta, né? Aí, Uhum. lógico, você vai pesquisar, você vê que é por causa de uma empresa que fabricava os instrumentos e tudo mais. Então, acaba tendo vários nomes, né? Então, Sim, né? Até alguns nomes que não condizem muito, né? Se você for pensar melódica, por que chama melódica se na verdade é um instrumento que produz harmonia, né? Então, quer dizer, a sim, harmônica tem que ser melódica e a melódica tem que ser harmônica, né? aham, Mas, sim, enfim, são só nomes, né? São só nomes que para um mesmo instrumento, né? Mas sanfona de boca realmente é uma coisa que me veio logo quando eu conheci o instrumento e ajuda muito quando a gente quer colocar, por exemplo, na cabeça das pessoas que é um instrumento sério, isso ajuda bastante também. Né? Você vai falar que instrumento que você toca? Ah, toca uma escaleta. A escaleta é a sanfona de boca. Uma ah, sanfona. Então, é um tipo de acordeon, é um tipo de sanfona. entendi. A pessoa já cria uma imagem na cabeça dela, né? Sanfona de boca já Exato. vem uma coisa mais. Entendi. Legal. Porque ela pensa assim, ó, pô, tem um acordeon que tem as teclinhas lá do teclado. Tem Aham, o ainda ponto, ou né, o oito baixos, ou pé de bode, que é aquele acordeon de botão. Então, a aham, escaleta é um tipo de acordeon, né? Se você for aham. pensar assim, acaba assim, descendo um pouco mais suavemente na cabeça das pessoas, né? Ah, Sim. então você toca um tipo de acordeon, entendi. Vai explicar para sua avó, né? Vó, eu toco escaleta, vó. Ah, o que é isso? Bom, é um tipo de sanfona. Aí ela vai, entendi. Tá. Você não precisa explicar mais nada, né? Aí você toca alguma coisa pra ela, ela vai dizer, entendi, né? Agora, ajuda Não, bastante. claro, claro. Realmente eu acho que para a pessoa que está ouvindo, ela já consegue imaginar até o funcionamento do negócio, né, do instrumento. Exatamente, exatamente. No Japão, o nome da escaleta no Japão é harmônica de teclado, né? E aí, só também para fazer um parênteses aí Sério? disso que você falou, porque é um instrumento harmônico, não é um instrumento melódico, né? E eu queria falar um pouco sobre os gêneros que você gosta de tocar, se você tem algum gênero que se encaixa melhor na escaleta, ou isso não existe, como é que é? Cara, eu acho que a escaleta pode tocar, acho que absolutamente tudo, assim. O que você quiser tocar com ela, claro, respeitando algumas coisas, por exemplo, se você for querer tocar um rock, você vai ter que dar um jeito de principalmente conseguir volume para tocar o rock, né? O rock já é um gênero com um volume muito alto, então, né, usar outros recursos, né? Por que não usar um pedal de drive, né? Na sua escaleta, quer dizer, você vai criar né, para tocar um blues, né? Então você vai criar um timbre com um drive, né? Você pode criar várias coisas, né? E aí conseguir colocar ela em várias cenas diferentes, né? Usando, por exemplo, os delays para tocar reggae, né? Para fazer os dubs, né? Aham, Eu sou muito a favor de usar pedais, assim. Gosto muito de pedais de guitarra. Acho que combinam super legal, assim. Já experimentei vários. E aí acaba que você consegue estar em todos as cenas ali, né? Conseguindo colocar o instrumento em vários lugares diferentes. Hoje o que eu mais faço eu acabo estando mais na cena da MPB e do jazz. Então, né, MPB ali fazendo barzinhos, né, fazendo o circuito de bares aqui da região até concluindo a pergunta lá da agenda, né? Então é mais ou menos uhum, por aí. Assim. Você vai, quanto mais você amplia os seus horizontes de tocar o instrumento, de onde colocar ele, mais a sua agenda vai crescer, né? E às vezes você não pode esperar que alguém vai te chamar para tocar a escaleta na banda de, sabe? Vai ter que fazer o negócio acontecer, né? Então, quer aham, dizer, você vai ter que contratar os músicos ou chamar os músicos para tocar na sua banda, né? Ou fechar uma agenda para que eles venham contribuir no seu trabalho, né? É mais ou menos por aí. Né? aham, E aí a sua agenda começa a expandir, né? Mas hoje o que eu mais faço realmente é ali nessa linha do MPB e do jazz, é o que eu mais gosto de tocar. E acho que a escaleta se encaixa perfeitamente, assim, nos dois gêneros, sabe? MPB fazendo os barzinhos, fazendo circuito de restaurantes. No forró também eu tô, né? Na verdade é as três ondas ali, a MPB, né, o forró pé de serra
eu tenho alguns projetos de forró pé de serra, então, né, aí traz esse negócio da sanfona de boca, né, aí lá você tem que chamar de sanfona de boca mesmo. Se falar escaleta, as pessoas... Peraí. Aham. Então, e no jazz a mesma coisa, né? No jazz, assim, na música Entendi. instrumental, a gente acaba colocando a escaleta né, acho que é um instrumento que é muito bem usado no jazz, assim, foi, né, teve muitos instrumentistas que utilizaram a escaleta e utilizam até os dias de hoje, assim, né? Sim, sim. A escaleta ali como instrumento principal, né, para fazer esse tipo de som. Em 2018, se eu estou correto, né? Se eu não estiver, por favor, me corrija, você lançou um EP, acho que é um EP, não um CD, mas vou chamar de EP aqui, tá? E aí você pode complementar. Com peças do Steve Reich, né? Que é um compositor, na verdade, erudito ali, né? Que, de certa forma, não está muito ali dentro desse repertório que você costuma tocar aí em Santa Catarina e tal. Como é que você chegou no Steve Reich? Por que que você escolheu esse compositor e tal? Onde a gente pode ouvir esse material, né? E também para dizer que eu adorei a gravação, achei fantástico, é um bagulho muito difícil de tocar. Eu achei fabuloso, eu ouvi aquilo lá dias e dias em loop direto, assim, achei fantástico Massa. mesmo. Parabéns, muito massa. Poxa, obrigado. Que legal, que legal. Cara, então, o Steve Reich é o seguinte, cara. Ano passado eu já estava muito afim de gravar um primeiro EP. Esse ano eu tô concluindo um primeiro disco. Então vai ser um disco com composições e tal. É um disco de trio, bateria, baixo acústico e escaleta. Aí colocando músicas autorais, tal, música instrumental autoral. E eu queria, antes de gravar esse disco, de lançar esse disco, eu queria fazer um primeiro sobre um compositor. Um compositor que eu gostasse de ouvir e tudo mais. E ele é um cara que eu gosto muito de ouvir, gostei muito, assim, logo no início, quando eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre escaleta. Ele é um cara que usou muito a escaleta, assim, em peças e tal. Ele é um compositor erudito, né, mais na onda minimalista ali. Sim, Então, as músicas, elas são, assim, aparecem loops eternos, né? Elas aham. são simples, são frases simples que se repetem, repetem, repetem e vão Vão criando criando novas camadas, frases. né? Uhum. Exatamente. Então, ele tem uma série de composições que foram gravadas ali pelo Pat Metheny, por grandes jazzistas. Então, foi mais ou menos isso que me atraiu mais. Eu falei, poxa, tava entre gravar uma obra do Hermeto, né, cinco músicas do Hermeto voltadas para a escaleta, Uhum. entre gravar algo sobre o Villa-Lobos e entre gravar Que algo legal. sobre ele. E aí eu falei, pô, cara, ele é um cara que o mundo inteiro escuta e vários caras que eu gosto de ouvir gravaram obras dele, mas não tem nada especialmente para escaleta. Apesar de que ele Uhum. compôs muita coisa para o instrumento, mas ninguém pegou e fez só sobre o instrumento. Eu falei, pô, eu vou Aham. tentar entrar nessa, né? Então foi mais ou menos por aí. Realmente é um trabalho assim que levou tempo para ficar pronto, assim uma coisa de 6 meses assim para conseguir gravar todas as músicas. São só 5 músicas, mas 6 meses ali batalhando, correndo atrás de partitura, Aham. né? Aprendendo as músicas do jeito realmente para que elas pudessem ficar bem feitas, né? Então demorou um certo tempo, mas o resultado ficou bem legal, assim. E aí eu queria saber se essas obras que você gravou, elas foram escritas para escaleta ou você adaptou, assim, você criou novos arranjos, como é que foi? Sim, na verdade foi isso. Essa foi a grande intenção, né? De trazer essas obras e criar um arranjo próprio para a escaleta. Não Uhum. são músicas feitas para o instrumento, né? Ele tem outras coisas que são feitas, mas algumas dessas músicas elas tinham, por exemplo, participação, né, na obra original. Ali estava na partitura que tinha que ter uma escaleta, mas não era Ah, tá. totalmente feita para o instrumento. Então, eu tentei Entendi. adaptar, né? Tentei criar alguns arranjos ali para poder fazer só para o instrumento. E aí acabou Legal. resultando até inclusive esse disco, ano passado ele foi indicado ao Prêmio da Música Catarinense. É um prêmio bem importante aqui no estado.
ficou entre os 5 melhores álbuns de música instrumental. Disco que conseguiu ir pra frente, assim, e trouxe bastante alegria. Que legal, muito bom. E onde a gente pode ouvir esse disco? Então, bom, no Spotify, ele tá lá, né? Dá para você acessar lá e ouvir. No Deezer, no iTunes, essas plataformas, ele tá lá. Aham. No YouTube também tem o disco. No Amazon dá para comprar por lá também, né? Mas mais no Deezer, no iTunes, Aham. no Spotify. Porque você está sempre alimentando, né, lá o Instagram e o YouTube. Então, fala um pouquinho do canal, assim, qual é a sua ideia com ele, se você vai começar, a gente conversou brevemente, você disse que estava pensando em começar a postar algum material, né, e aí, então, como é que a gente acha você no YouTube, né, e também faz aí o seu merchan, né, pra se inscrever e tal. Bom, no YouTube, talvez é isso porque a minha mãe, logo no início, eu fiquei até meio bravo com ela por ela ter colocado Ladson. Mas hoje em dia Aham, até não fico mais tão bravo assim, porque afinal de contas você coloca lá Ladson Souza, só vai aham, aparecer. aham. Talvez apareça outras pessoas, mas toca escaleta, Com que a é de Santa foto da Catarina, escaleta, né? Foto da eu acho que escaleta, assim. só tem eu mesmo. Então você Aham, pode procurar lá, tem alguns vídeos. É poucos vídeos, na verdade, eu até preciso melhorar assim o meu material ali. Eu tô com um plano assim de a partir do semestre do ano que vem começar alguma série de vídeos, enfim, falando um pouco mais sobre o instrumento, meu jeito de tocar, algumas coisas, algumas curiosidades assim, né, sobre a captação que eu uso, coisas do tipo assim. Eu quero começar a conversar mais com as pessoas através do YouTube ali. E aham. estou pensando também em fazer um curso, né? Eu vi muitas pessoas fazendo curso online, assim, e encontrei esses dias um professor e ele disse, cara, por que você não faz um curso de escaleta? Né? Quer dizer, já pensou nisso? Eu falei, pô, não pensei, cara. Faz, cara. Faz porque, afinal de contas, é um material, você vai estar compartilhando o teu material. Né? Eu Aham. comecei a pensar nisso mais seriamente, talvez a partir do ano que vem eu me envolva nesse projeto, assim, de fazer um curso e tal, e aí vou estar divulgando ele pelo YouTube também. Aham. Bom, no Instagram e Facebook eu também tô lá. Se você procurar lá, Ladson Souza, vai achar. Lá também o Instagram, ultimamente eu tenho usado mais, assim, mais para divulgar a agenda de shows, né? Fazer aquele a pós-produção do show, assim, de postar um videozinho de como foi e tudo mais. Até Aham. para ir gerando um conhecimento das pessoas, até dos lugares, né? E abrindo portas, Uhum. assim, desse tipo de coisa, né? No mais, é isso, né? Facebook também estamos lá, página para a página tem a página de artistas e o meu minha página lá como pessoa normal e comum. Legal. Ladson, as perguntas eram essas. Se você tiver alguma outra coisa que você acha interessante de falar sobre a escaleta, sobre o seu percurso, sobre a sua experiência como escaletista, você pode falar, fica à vontade agora. E eu queria também agradecer pela sua disponibilidade. Você é um cara super bacana, assim, sempre aberto, super solícito. E agradecer por você ter feito essa entrevista. Acho que muita gente não te conhecia e vai passar a conhecer agora. Então, espero que elas sigam você no YouTube, no Instagram e tal. E que o seu canal cresça lá, porque com certeza você tem muito a acrescentar para quem está começando ou para quem tem o objetivo, de repente, de ser um escaletista, né? Então, muito obrigado. Agora a palavra é sua. Cara, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer, né? Eu acho que o trabalho até eu acho que eu coloquei isso, alguma coisa ali num vídeo que você tinha feito. Assim, o trabalho que você tem feito aí com o teu canal é maravilhoso. Acho que é isso que precisa, né? A Escaleta está vivendo uma fase excelente. Eu acho que, assim, é uma fase que a gente que toca esse instrumento tem que realmente aproveitar, né? Muitas pessoas estão conhecendo o instrumento, muita gente a fim de tocar, né? A escaleta é um instrumento super acessível, quer dizer, você compra por R$ 50, R$ 80 uma escaleta e pode ser feliz com ela, né? Fazer música e tudo mais. Bom, é um instrumento que, como eu disse antes, não perde para nenhum outro, né? Ele está ali, pode tocar qualquer coisa que você queira. E eu acho que é isso. Teu trabalho, né, quanto divulgador e quanto músico que toca escaleta é um trabalho maravilhoso. Eu te desejo o melhor, assim mesmo, para continuar com essa caminhada e que mais pessoas possam se inspirar, né, com o teu trabalho, né, e com o meu trabalho também, que a gente possa desse jeito, né, valorizar esse instrumento e levar ele sempre à frente. Eu acho que o mais era isso.
Legal, Ladson. Então, muito obrigado, um abraço Abração. e a gente vai se falando.